Bem, então vamos lá. Olha só, na semana passada, a gente não teve nosso encontro síncrono e vocês fizeram uma atividade avaliativa, tudo bem? As notas dessa atividade já foram lançadas no Swap, ok? Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do NetBeam só para a gente resgatar o que a gente viu há 15 dias, tá bem? Para a gente recordar, só um minutinho. Olá, pessoal. Entrei atrasado, mas estou aqui, tá bom? Imagina, Rafael. Boa tarde. Dia. Cadê? Pronto. Só confirmem para mim se vocês estão vendo. Maravilha, obrigada, Marcelo. Então, olha só, eu vou só fazer um apanhadão do que a gente viu na semana passada, tá bem? A gente começou, então nós criamos um projeto em Java, nós vimos também que agora a gente começa a trabalhar com arquivos separados, onde cada arquivo, que representa uma classe diferente, vai ter a representação em características e ações, ou seja, os atributos e os métodos de uma classe diferente. Tudo bem? Nós fizemos apenas a modelagem de uma classe que foi a nossa classe aluno. Então, nós tivemos, né, tem o package aqui, que é o nome do pacote, onde a nossa classe está inserida, e depois a gente já começa a definir a nossa classe. Eu tenho uma classe pública, ou seja, essa classe vai poder ser acessada. Na verdade, qualquer outra classe consegue criar um objeto do tipo aluno. Tudo bem? Lembrando que, para nome de classes, sempre a primeira letra em maiúsculo e sempre no singular. Então, eu não coloco aqui alunos. Por quê? Porque essa classe vai representar um aluno. Tudo bem? Na sequência, nós começamos a definir os atributos, que são as características que a gente pode descrever esse aluno. Então, tem um nome, que é do tipo string, uma idade, que é do tipo inteiro, o número de RA, que também é uma string, a média do aluno, que é um float, o colégio anterior, que é uma string, o ano de nascimento, que é um inteiro, e nós criamos também um histórico de doenças, tudo bem? Que é um vetor de string, ou seja, nesse caso a gente criou um vetor com 10 posições. Então, nesse meu atributo histórico de doenças, eu conseguiria colocar 10 strings diferentes. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Todo mundo quietinho. Vamos lá. Na sequência, nós criamos também, então, na verdade, o projeto já criou para a gente essa classe, né, que contém a main. Lembrando que é a partir da main, que é o nosso método principal, que vão ser executadas as nossas diretivas, né, ou seja, a nossa codificação. O que nós fizemos aqui? Primeiro, nós criamos um inteiro x com valor de 10 e depois nós criamos um objeto nomeado de aluno 1 do tipo aluno. Então, meu aluno 1 é um objeto que segue todo o modelo que a gente definiu em aluno. Tudo bem? Nós vimos também que quando nós estamos trabalhando com objetos, se a gente fizer só a declaração, por exemplo, nessa linha aqui, aluno, aluno 1, nós não criamos, ou seja, nós não reservamos um espaço de memória para representar todas as características. A gente não tem espaço alocado para armazenar os dados desse aluno. Como que nós fazemos para, de fato, criar espaço na memória? A gente precisa desse operadorzinho aqui, mil, que se vocês perceberem, ele está até azulzinho em negrito. Tudo bem? Então, a gente faz aqui o que nós chamamos de instanciação, que é bem parecido com a declaração de uma variável, e na sequência nós fazemos a inicialização do objeto. Tudo bem? Na sequência também, nós fomos preenchendo os dados. Então, eu tenho um aluno 1, até essa linha aqui 23, quando a gente fez a inicialização, o meu aluno não tinha dado nenhum. Aí, na sequência, a gente colocou que a idade desse meu aluno 1 é 15. Tudo bem? Ainda dando seguimento aqui, né, do que a gente fez na última aula, nós criamos um outro objeto do tipo aluno. O que meu aluno 1 e meu aluno 2 têm em comum? Eles são do mesmo tipo.
Então, tanto o aluno 1 quanto o aluno 2 tem um nome que vai ser preenchido com valores, pode ser preenchido com valores diferentes. Ele vai ter colégio anterior, ele vai ter idade, ele vai ter o histórico de doença. Só que cada conjunto de atributos constituem, eles montam um objeto diferente. Tudo bem? Deu para dar uma lembradinha do que a gente viu na última aula? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Tem alguém aí do outro lado? Estão muito quietinhos hoje, gente. Vamos lá, gente. Não vai se prolongar, não. Juro que vai ser rapidinho. Maravilha. Obrigada, Marcelo e o Jean Lucas. Fui testar e quando criei um arquivo, ele veio marcado com... Na verdade, Jean, quando a gente coloca o nosso projeto para ser executado, ele cria os .class. É a partir dele que vai ser executado o nosso projeto. Então, ele transforma o arquivo de código fonte, que é aluno.java, num aluno.class. É normal. Tudo bem? Se vocês forem ver, fica até em pastinhas diferentes. Mas é normal, que é necessário para ser executado o nosso projeto. Tudo bem? Na verdade, ele faz uma codificação, né, binária aí para ser executado independente da plataforma. Então, se você pegar esse seu arquivo e colocar para rodar tanto no Windows quanto no Linux, ele vai rodar da mesma forma. Ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar só um pouquinho o NetBeans para mostrar para vocês a aula de hoje. A gente até viu já algum dos conteúdos aqui. Então, olha só. O que a gente vai ver hoje, né? A diferença entre a palavrinha reservada null e new. O new a gente já acabou vendo, né? Que ele é utilizado quando a gente quer criar, a gente quer inicializar um objeto. Nós vimos também como fazer a modificação de valores de objetos, que nós utilizamos o ponto. Então, o nome do objeto, ponto, o nome do atributo. Só que agora, nessa aula, a gente vai começar a proteger os nossos atributos. Para isso, nós temos modificadores de acesso. Tem a palavrinha public, protected e private. A gente vai ver isso. E daí, com isso, a gente vai andando na direção de já começar a ver métodos. E os primeiros métodos que nós vamos ver são os métodos que retornam o valor de um atributo e o método que modifica o valor de um atributo, que são os métodos que a gente chama de getter e setters, porque eles seguem um certo padrão. Quando ele vai retornar, a gente utiliza essa palavrinha aqui, o get, né, de pegar, e o set para modificar. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. A palavrinha new, vocês vão ver que a gente vai começar a utilizar ela à torta direito. Por quê? Se a gente só faz a declaração do nosso objeto, nós não temos como armazenar dados nele. E daí não é interessante. Como nós queremos armazenar dados nos nossos objetos, nós precisamos utilizar esse nosso new para realmente criar e alocar espaço na memória. Tudo bem? E nós temos também que, olha, uma instância criada com esse new, ele é associado com uma referência. O que acontece de fato na memória? Eu já vou pedir desculpa para vocês, porque os desenhos vão sair horríveis, porque minha canetinha não está funcionando. Então, olha só. Quando a gente faz lá o nosso aluno 1, o que acontece de fato na memória? Ele cria um espacinho na memória. Esse meu espacinho, eu vou chamar ele de A. Então, eu vou criar um aluno com o nome de A. Tudo bem? Aqui dentro, ele vai ter um endereço de memória apenas. Então, aqui dentro, eu não tenho, de fato, os dados de aluno. Quando nós utilizamos a palavrinha new, ou seja, quando eu faço A igual a new aluno, ele vai criar, então, na verdade, ele referencia, né? Ele aponta, agora sim, para um espaço de memória, que daí, nesse caso, vai ser maior, porque eu preciso armazenar o nome, eu preciso armazenar a idade, eu preciso armazenar o histórico de doenças e todos os outros dados. Então, olha o que acontece. Quando a gente coloca só aluno A, ele cria só esse pedacinho. E esse pedacinho só tem um endereço, de onde ele vai começar a armazenar uma referência, um objeto do tipo aluno. Quando nós utilizamos o new, daí sim ele vai num outro pedacinho da memória, reserva esse espaço, e esse espaço tem que ser o suficiente para armazenar dados
que represente todas as características desse meu objeto A. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Vamos lá, então, Amanda. Olha só, eu vou voltar, perdão, eu vou voltar um minutinho no NetBeans só para vocês verem o que a gente fez, porque eu acho que faz mais sentido. Cadê o meu NetBeans? Olha só, dê uma olhadinha nessas duas linhas aqui. Eu tenho aluno, aluno 1, e depois aluno 1.new aluno. Eu vou fazer o seguinte, aqui, na sequência, eu vou criar o meu aluno A, só para ficar com o mesmo nome. Então, eu vou fazer o meu aluno A. Quando a gente faz só essa linha, o que está de fato acontecendo na memória? Eu estou criando, com esse meu aluno A, um espacinho de memória, tudo bem? E esse espacinho, ele vai receber só um endereço. Então, o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Deixa eu apagar o que a gente fez e a gente vai fazendo em conjunto. Então, a gente teve aquela linha lá, aluno A. O que acontece nesse nosso aluno A? Ele cria um espacinho, a gente está mexendo com espaço de memória, certo? Esse espacinho tem o nome de A. A dúvida é, o que vai ter aqui dentro, se a gente não utilizou a palavrinha new ainda? Na verdade, ele vai ter um endereço de memória. É o que a gente chama de um ponteiro. Ele tem só uma referência. Tudo bem? Esse endereço vai ser o endereço de outro espaço de memória que não seja esse daqui, porque esse já foi reservado, e esse espaço de memória, ele só vai armazenar o endereço que direciona para outra parte da memória. Tudo bem até aqui? Tá. Só que na sequência, vou voltar de novo no NetBeans só para a gente entendendo o passo a passo. Se eu tentar, por exemplo, fazer aqui a.nome igual a Joyce, vai dar problema, porque se eu colocar até aqui nesse balãozinho do lado vermelhinho, ele está falando, olha, a variável não foi inicializada. Então, ele já está reclamando. O que eu preciso fazer antes? Eu preciso, além do endereço dessa minha variável A, que é exatamente isso que a gente tem por enquanto, eu preciso inicializar esse objeto. Eu preciso criar um espaço que seja o suficiente para armazenar todas as características desse meu aluno A. Então, o que a gente faz? A igual a new aluno. Essa linha representa a inicialização do objeto. Tudo bem? Daí vamos voltar então para a gente entender o que está acontecendo na memória. Quando a gente fez aquele new aluno, ele foi para um local de memória e ele vai fazer o quê? Ele vai alocar um espaço. Esse espaço tem que ser o suficiente para armazenar todos os atributos do meu aluno A. O nome, então eu vou ter um espacinho aqui dentro para nome, um outro espacinho que pode ser até menor para idade, um outro espacinho para média, um outro espaço para representar todas as doenças, o histórico de doença, depois qual é a escola anterior, todos os dados precisam ficar representados aqui. E aí, qual é a relação desse meu A com esse outro espaço? Esse meu A, aqui dentro dele, ele tem um endereço que referencia essa primeira, como se fosse o início da representação do meu objeto, ou seja, esse endereço está apontando para cá. Tudo bem? Só para a gente entender o que acontece de fato na memória. Então, a instanciação cria um ponteiro, que na verdade ele representa o endereço de memória. E depois, quando eu faço o new, aí sim eu crio espaço para armazenar todos os dados. Ficou mais claro, Amanda? Deu para entender? Ai, maravilha. Mais alguém tem dúvida em relação a isso? Que a gente está fazendo duas operações diferentes. Criando uma referência, que na verdade é um ponteiro, e depois criando espaço para armazenar os atributos. Então, esse meu operador new, ele é muito importante. Quando a gente não utiliza ele na inicialização de objetos,
quando a gente tenta rodar, ele dá um probleminha que vai ser bastante conhecido, que é o problema de ponteiro nulo. Por quê? Como a gente não fez essa alocação, aqui não vai ter endereço nenhum. Tudo bem? Podemos seguir, pessoal? Gabriel? Ai, sem problema, Gabriel. Depois eu passo o vídeo para ela, sem problema. Tá, então vamos lá. Vamos na sequência. Tá, então o que a gente acabou de fazer, olha, nós temos a referência, né? Então, eu crio um espacinho para representar o endereço. E esse endereço vai apontar para quê? Para essa minha nova instância. No caso, a gente está trabalhando com pessoa aqui no slide. Tudo bem? Olha só o que acontece se eu criar um pessoa P2 igual a P1. Eu vou voltar no slide anterior só para continuar o desenho. Vocês perceberam que aqui eu não estou utilizando um new pessoa para P2? Então, a gente não tem a criação de uma nova instância. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, como a gente criou, olha, um espaço de memória, que nesse caso é uma referência, então vai ter um endereço. E no caso do anterior, eu estava utilizando P2. Aqui eu vou utilizar B. Então, por exemplo, eu fiz aluno B, ponto e vírgula. Se eu fizer o meu aluno B igual a o que vai acontecer? Eu não aloco, eu não crio um novo espaço de memória. Na verdade, eu estou falando que B, ele aponta para o mesmo local de A. É como se B e A estivessem apontando para o mesmo objeto. Ficou claro isso para vocês? Então, quando a gente não utiliza esse new, significa que a gente não está criando um novo espaço, alocando o espaço para um novo objeto. Nós estamos trabalhando com o mesmo. Então, nesse caso aqui, nós temos que o P2 está apontando para o mesmo local que P1 aponta, ou seja, eu estou referenciando o mesmo objeto. Tudo bem? E lembrando que um objeto, para ser manipulado, ele precisa ser instanciado e criado, ou seja, esse primeiro passo de referência, que é a instanciação, e esse segundo passo, que é da criação. Tudo bem? Se a gente parar aqui no meu pessoa P1, ponto e vírgula, eu não consigo fazer manipulação com o meu P1. Quando eu tentar chamar lá P1, ponto alguma coisa, vai dar pepino. Ele vai dar problema de ponteiro nulo. Bem, olha só para vocês darem, para ficar um pouquinho mais claro. Olha o que a gente fez aqui. Eu tenho um objeto cachorro que eu chamei de cão 1. Então, o nome da classe é cachorro, olha só, com Czinho maiúsculo e no singular. E eu dei o nome de cão 1. E aqui a gente utilizou a palavrinha new. Então, eu criei um novo cachorrinho. Tudo bem? Como exemplo, tá aqui o meu Luluzinho aqui, né? Um novo cachorro. Então, ele é um Lulu, ele tem um certo tamanho, ele tem uma cor. Na sequência, a gente fez a criação de um novo objeto. É o cão 2, só que percebam, olha, que ele é o mesmo tipo de classe, é do tipo cachorro. E a gente utilizou o new aqui. Como eu tenho o new, eu estou criando um novo cachorro. Então, eu criei o outro cachorrinho, eu não sei a raça desse. É o meu cachorrinho aqui. Tudo bem? O que está acontecendo agora? Quando a gente fez aqui o cachorro, só que o meu cachorro C3, olha só, não tem o new. Não é um novo cachorro. Então, ele é o quê? Ele está fazendo a referência a algum outro cachorrinho que já foi criado, que nesse caso é quem? Olha ele aqui. É o cachorro 2. Então, se dentro do meu cão 2, do meu objeto cão 2, tiver esse meu cachorrinho, e a gente fizer cão 3 igual à mesma referência do 2, tanto o cachorro 2 quanto o cachorro 3, eles estão apontando para o mesmo objeto. Tá claro isso para vocês? Imagina, Gel, isso acontece. Caso precise, depois eu passo o vídeo para você também, ok? Tudo bem, pessoal? Eles utilizam os mesmos dados, é isso mesmo, Marcela. E além deles utilizarem os mesmos dados, eles ocupam o mesmo espaço na memória para representar esses dados. Tudo bem? Não tem uma cópia. Não é como se eu tivesse esse meu cachorrinho ocupando 2 lugares diferentes. Ele ocupa o mesmo local
E a referência de cão 3 aponta para o mesmo local de cão 2, que na verdade está apontando para esse meu cachorrinho. Maravilha. Então, vamos em frente. Então, olha a importância do meu operador new. Olha só o que a gente fez agora. Cachorros fofinhos mesmo, né? Eles dá vontade de ter um e não deixar eles crescerem. Então, vamos lá, olha. O que a gente acabou de fazer, só que agora aqui tá diferente. Eu tenho cão 1, que continua sendo meu Lulu. Depois eu tenho o cão 2, que continua sendo esse cachorrinho fofo. Só que agora, olha o que está acontecendo. O meu ponteiro está até errado aqui. O cachorro 3, ele está apontando para o cão 1. Não tem o new. Então, esse meu ponteiro, na verdade, não está aqui. Ele está para onde? Ele está para cá. Se eu quiser modificar algum atributo, algum dado do meu cachorrinho, do meu primeiro cachorrinho, se eu acessar por cão3.nome, por exemplo, fizer uma modificação, ou então cão1.nome, ele vai fazer o quê? Ele vai modificar o mesmo objeto. Vamos ver isso na prática? Deixa eu mostrar para vocês, porque daí vocês veem que eu não estou mentindo para vocês. Olha só. Aqui nós temos o nosso aluno 1, que já foi criado, o nosso aluno 2 também, que já foi criado com alguns dados. Aqui no meu aluno A, eu vou fazer o seguinte, eu não vou utilizar a criação de um novo objeto. Eu vou dizer que meu aluno A, ele é igual ao meu aluno 1. Opa, ao meu aluno 1, perdão. Tudo bem? Se eu colocar aqui, eu já vou mostrar para vocês como que a gente apresenta dados em Java. Eu vou colocar só para vocês verem. Esse meu system out println, ele é utilizado como se fosse o printf. Tudo bem? E eu vou colocar aqui, olha, o meu nome do aluno 1. E eu vou concatenar, que na verdade é juntar, com aluno 1.nome. Aluno 1.nome. E eu vou fazer a mesma coisa com o meu aluno A. Então, eu vou pegar do meu aluno A o nome. Tudo bem? Então, olha só. A gente está apresentando o nome do aluno 1 e depois o nome do aluno A. Eu vou colocar para rodar para vocês verem. Nesse caso, meu aluno 1.nome está como Joyce. Professora narcisista, né? Todos os nomes têm Joyce aqui. É a falta de criatividade, pessoal. Ele só apresenta uma mensagenzinha oi aqui. Então, olha só, dei uma olhadinha aqui no meu console, que é a saída do System Out println. Ele colocou o nome do aluno 1 é Joyce, só tá faltando um espacinho, né? E o nome do aluno A é Joyce. Então, a gente já viu que são iguais. Deixa eu dar um espacinho aqui. Na sequência, eu vou fazer o seguinte. Através do meu aluno A, eu vou colocar que o nome vai ser... Vou colocar a Beatriz aqui, né? Em homenagem a todas as Beatrizes da sala. E na sequência, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só para vocês verem o que vai acontecer, tanto com o nome do aluno 1, quanto com o nome do aluno A. Vou colocar de novo para rodar. Então, olha só, o nome do aluno 1 era Joyce e o nome do aluno A era Joyce. Quando a gente fez essa modificação, só que olha só a referência, não foi com o aluno 1, foi com o A. Eu mudei para Beatriz. O nome do aluno 1 foi mudado para Beatriz e o nome do aluno A foi mudado para Beatriz. O que a gente pode tirar de conclusão aqui? Quando a gente faz essa referência aqui de um apontar para o outro, né, um objeto ser igual ao outro, na verdade, a gente está fazendo com que os dois apontem para o mesmo local de memória. Dessa forma, quando eu quero manipular aquele espaço de memória, aquele conjunto de dados, eu tenho a escolha de fazer a manipulação por essa referência de A ou então pela referência do aluno 1. Tudo bem? Cuidado com isso, porque às vezes a gente se confunde, acha que está manipulando, objetos diferentes e na verdade está manipulando o mesmo objeto. Tudo bem? Dúvidas até aqui?
Estou seguindo em frente, então. A gente sabe que é o new que cria um novo objeto. E a palavrinha null? Então, o null é nulo. Se eu quisesse, por exemplo, dizer que, olha, eu estou criando uma referência, mas por enquanto essa minha referência não tem nenhum dado. Ao invés de eu utilizar aluno A igual a novo, né, a new aluno, eu posso colocar o meu aluno A igual a new, igual a null, perdão. Porque eu estou falando que o meu aluno A é nulo, ele não tem nada por enquanto. Ok? Cuidado que quando a gente faz um objeto ser igual a null, eu não posso fazer manipulação com ele ainda. Eu não posso preencher dados, eu não posso chamar métodos, não dá para fazer nada com ele, porque ele é nulo. Ele tem uma referência nula. Tudo bem? De bloco você vem o CMD para executar o código, já vai mostrar. Jean, por enquanto a gente vai estar trabalhando no console do Java, daí ele vai mostrar naquela parte de baixo, é isso mesmo. Dá até para a gente desvincular daquela parte de baixo. Mais para frente a gente vai começar a trabalhar com organização de janelas, interface gráfica. Aí começa a ficar mais bonitinho. Daí a gente cria formulário, cria uma janelinha do jeito que vocês quiserem. Tudo bem? Para a gente começar a ver os conceitos da orientação a objetos, então a gente vai utilizar só o console por enquanto. Tudo bem? Yasmin, ele não é tão inútil quanto parece. O que acontece? Quando a gente vai fazer verificações, daí a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Eu posso verificar se um objeto existe ou não existe. E para eu verificar se ele existe ou não existe, a gente utiliza o nulo. Tudo bem? Essa verificação. Mas ele não dá para manipular mesmo. Então, tenham isso em mente. Se apareceu que tem alguma coisa nula ali, é porque não foi criado. E se não foi criado, não dá para manipular. É isso mesmo. Então, vamos lá. Bem, olha só. Continuando com as operações com os nossos cachorrinhos. Se eu tiver um cachorro-cão igual a null, significa que a referência dele aqui não está apontando para lugar nenhum. Ele não foi inicializado. Não tem espaço para armazenar o nome do cachorrinho, a raça do cachorrinho, a cor do cachorrinho, todos os outros dados que a gente modelou na classe. Por outro lado, se em outro momento do programa eu utilizar essa mesma referência e fizer um new cachorro, depois dessa linha, então nessa linha de baixo, agora sim, eu posso colocar um nome, eu posso colocar uma cor, eu posso colocar uma raça e todos os outros atributos. Tudo bem? Null, não tem nada. New, cria um novo objeto. E aí, a gente entra nessa modificação de valores de objetos. Como a gente já viu, para eu acessar, seja para fazer uma manipulação, para apresentar na tela, a gente vai ver que para ler dados também, nós utilizamos esse operador ponto. Ou seja, cachorro, no caso era o cão, né? Cão, ponto, nome. Eu estou falando que eu estou preenchendo o atributo nome do cachorro cão. Tudo bem? Então, cão, ponto, nome, igual ao nome. Então, é sempre pelo pontinho. Então, a gente consegue acessar os nossos atributos, que são as características, e a gente depois vai ver que consegue chamar os métodos através do ponto. Tudo bem? A gente foi até usando assim, meio que seguindo fluxo, né? Porque a gente estava acostumado com as structs. Então, olha só um exemplo. Eu estou criando um cão que é do tipo cachorro. O nome do meu objeto é cão. New cachorro. Quando eu tenho new, agora eu consigo fazer manipulação. Se eu quiser colocar um nome para esse meu cão, então eu falo, olha, quem é o objeto que eu vou modificar? É cão. Mas desse meu objeto cão, o que eu quero modificar? Ele pode ter vários atributos. Então, ponto, nome. Recebe lilica. Depois, cão, ponto, idade. Então, do mesmo cachorrinho, eu quero modificar a idade. 3. E desse mesmo cachorrinho, eu quero agora modificar a altura. 0,4.
Então, a gente sempre utiliza, olha, o meu pontinho para acessar as características desse meu objeto. Só que nós vamos ver que nesse formato, quando a gente acessa direto os atributos, podem acontecer alguns problemas. Que aí a gente entra nos nossos modificadores de acesso. Eu vou voltar no NetBeans, que eu acho que vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. De novo, só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu tirar esse oi aqui, que foi um teste, e a gente vai ver, daí a gente vê o System Out. Então, olha só. Nesse nosso exemplo, nós estamos fazendo o acesso de vários atributos, colocando valores, certo? Mas olha o que pode acontecer. Vamos supor que eu estou programando, tal, aí eu chego aqui no final, se eu tentar fazer isso aqui, ano de nascimento, e colocar 2030. Vai acontecer algum problema? Vou até colocar para rodar para vocês verem. Ele vai mostrar aqui, ele rodou perfeitamente, né? Eu não coloquei para apresentar, mas ele rodou. Então, ele não teve nenhum problema. Só que o que a gente tem de errado aqui? Vocês percebem algum erro? Agora não é um erro da linguagem, é um erro que a gente chama até de semântica. É um erro na atribuição de valores. Tem como alguém, considerando que nós estamos em 2020, ter o ano de nascimento em 2030? Tá certo isso? Não está. E aí, daí, o que eu quero trazer com isso para a gente pensar? Como que eu posso modelar o meu objeto aluno, através da classe dele, de uma forma que eu garanta que os dados que vão ser armazenados são válidos? Aí entra na questão de modificadores de acesso. Como que a gente faz isso? Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou mexer no modelo da minha classe aluno. A gente definiu aqui, olha, nome, string, nome do tipo string, idade, tal, tudo como se fosse todo mundo que utiliza a classe aluno, ou seja, todo mundo que referencia um objeto aluno pudesse modificar do jeito que quisesse. Agora eu vou acabar com isso. Eu vou dizer, primeiramente, que todos esses meus atributos vão ser privados. Então, eu vou colocar aqui o meu modificador de acesso private. Então, tudo privado. Privado. Quando eu salvar isso daqui, vai dar problema na MEI. Olha, ele já até apresentou aqui para mim, olha, tem um balãozinho, uma exclamação vermelhinha. Por quê? Vou voltar aqui. Olha só onde está dando erro, né? Quando nós definimos que alguma coisa modelado dentro dessa minha classe aluno é privado, significa que eu só posso fazer a manipulação direta dentro da classe, ou seja, dentro dessas chaves, dentro das chaves de aluno. Aí vem a dúvida, mas Joyce, não faz sentido. Se eu vou falar que todos os meus atributos são privados, ou seja, ninguém de fora da classe consegue acessar o nome, por exemplo, diretamente, não vai ter utilidade. Concordo plenamente com vocês. Eu não posso mais fazer isso daqui. Eu não posso falar que meu aluno 1 ponto idade é igual a 15. Ele não aceita mais que, através dessa classe, vocês perceberam que nós estamos em classes diferentes, né? Tem a classe aluno e tem a classe que tem o nome aqui do projeto, a aula 0909. Dentro dessa classe diferente tem a main, que é um método, que é como se fosse uma função. Dentro desse método eu referenciei um aluno, criei um aluno, e desse aluno criado eu estou tentando modificar, eu estou tentando acessar a idade desse aluno para colocar o valor de 15, mas ele não permite mais. Por quê? Porque ele fechou o acesso a esses dados de forma direta para qualquer outra classe. A gente definiu como privado. Até aqui tudo bem, pessoal? Aí deixa eu voltar. Tudo bem essa separação de onde ele é acessível, onde ele não é? Quando um atributo é privado,
só dentro da própria classe que eu consigo manipular. Marcela, no sentido da gente acessar diretamente, como está no exemplo na tela, aluno 1, ponto idade, fazer já igual a 15, aí ele não permite mais, daí não dá para manipular. Não entendi. Nesse caso, Jean, é só colocar o private, né, na frente da definição do atributo. Eu já volto para mostrar para vocês. Isso mesmo, Marcela, só dentro da classe. Jean, olha só. Só para fazer um teste, eu vou tirar esse private aqui do nome. Então, olha só o nome tá como se fosse... A gente vai ver que quando eu não deixo nada, é a mesma coisa de eu ter o protected. Mas, na verdade, é como se fosse um público aqui, quando tá dentro do mesmo pacote. Quando eu não tenho nada, a gente fala que esse atributo foi definido como default. Ele tem visibilidade default. O que isso significa? Todas as classes que fazem parte do mesmo pacote, que é esse meu package, aula 0909, vão conseguir acessar diretamente. Olha só, vou voltar aqui nessa outra classe, só para vocês verem que eles estão no mesmo pacote. Se tiver no mesmo pacote, cadê o nome? Olha o nome, parou de dar problema. Por quê? Porque agora ele consegue acessar. Mas para a gente garantir a validade, na verdade, esse é um conceito que entra no encapsulamento, de eu garantir a validade dos meus dados. A gente tem o costume de colocar tudo como privado. Tudo bem? Ó, se eu voltar agora e salvar, deixa eu salvar a minha classe primeiro, perdão. O nome passa a dar problema de novo. Mas aí ainda fica a dúvida, né? Então, peraí, só dentro da classe dá para manipular. É isso mesmo, Yasmin, você não entendeu errado. Mas aí fica a dúvida. Nossa, mas que esquisito, né? Não dá para manipular fora. Qual que vai ser a utilidade disso? Aí, package é como se fosse uma pasta raiz e tudo que está dentro dela pode acessar os dados não privados. Sim e não, Jean. É como se fosse um conjunto de classes que estão dentro do mesmo conjunto. Em um projeto, nós podemos ter mais de um pacote. Então, daí tem que verificar isso mesmo. Se eu tivesse um segundo pacote e a minha classe aluno tivesse no pacote diferente, aí a main não ia conseguir acessar. Mas se tiver dentro do mesmo pacote, pode. Daí ele consegue acessar os dados não privados, que não tem nenhum modificador na frente. Tudo bem? Até aqui? Acho que vai ficar mais claro, Gianluca. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Pessoal, é normal. A gente não estava acostumado a trabalhar com essas diferenças de acesso. Tudo bem? Eu vou mostrar então agora para vocês, Jean. Não faz sentido ter todo mundo privado. Qual que é a vantagem disso, né? Por que a gente utiliza, tem uma certa padronização na orientação a objetos, principalmente em Java, para definição de atributos serem sempre privados. A gente vai garantir o encapsulamento, a gente vai garantir a validade dos dados. De que forma? Então, olha só. O problema surgiu com a idade, né? Perdão, com o ano de nascimento, que não pode ser 2030. O que a gente vai fazer, então? No caso dos meus atributos que estão protegidos, eles estão privados, a gente vai criar para cada um deles um parzinho de métodos. Os métodos agem, né? Eles são ações que podem modificar os nossos atributos. Primeiro, eu vou fazer só com o ano de nascimento e depois a gente estende para os demais. Tudo bem? Eu vou criar dois métodos. Eu vou criar um método para modificar o valor do ano de nascimento. E depois a gente vai criar um segundo método para retornar ou obter o valor do ano de nascimento. Tudo bem? Por favor, prestem atenção. Vocês vão ver que as IDEs que trabalham com Java, eles já permitem que esses métodos sejam criados automaticamente, sem precisar escrever. Mas a gente precisa entender como que ele funciona. Então, olha só. O meu método,
precisa ser acessado por todas as classes que vão utilizar a classe aluno. Por isso, olha o segundo modificador de acesso. Eu vou falar que o meu método é público. Quando alguma coisa dentro da classe é pública, todo mundo pode acessar. Por exemplo, Jean, olha só esse exemplo. Se eu tivesse colocado aqui o meu nome como público, se a classe que for usar a classe aluno tivesse no mesmo pacote ou em outro pacote, independente, ele ia conseguir acessar. Tudo bem? Mas eu vou até deixar ele como público, só para a gente levar como exemplo. Então, isso nos nossos atributos. Agora, a gente está começando a montar métodos. Ó, o nosso primeiro método em Java. Vocês vão ver que é quase igual a funções. Um método, ele tem um tipo de retorno. O meu método vai ser criado para modificar o valor do ano de nascimento. Então, ele não precisa retornar nada. Ele só vai fazer uma modificação, uma operação de modificar o valor do ano de nascimento. Tudo bem? E eu vou dar um nome para ele. Como ele modifica, ele tem o processo, ele tem a ação de modificar, ele começa com 7. E nome de atributos, nomes de métodos, sempre começam com minúsculo. Só que se eu colocar só 7, eu não sei o que eu estou modificando. Então, olha como que a gente vai montar 7, ano de nascimento. Eu quero modificar o ano de nascimento. Só que quando a gente vai modificar algum valor, eu preciso saber para qual valor ele vai. Ou seja, eu vou modificar para quanto? O meu ano de nascimento não é inteiro, então eu vou passar um int aqui que eu vou chamar de ano de ADN, que vai ser o meu ano de nascimento. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer nesse método? Eu poderia simplesmente dizer que o ano de nascimento, tem 2 N's, ano de nascimento, que é esse meu atributo, recebe ADN. Só que aí a gente está prolongando o erro. Eu posso receber aqui o ano de 2040 e tentar fazer a ligação. Então, vamos garantir que esse dado vai ser válido. Eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se o quê? Se o valor que eu estou recebendo para modificar, que é o ADN, for maior do que o ano atual, que é 2020, depois a gente pode até ver como que eu pego do sistema mesmo, para ficar dinâmico. Mas por enquanto, né? Se esse ano de nascimento for maior do que 2020, quer dizer que está errado. Ou eu posso fazer até o contrário, né? Eu posso falar que se for menor ou igual a 2020, aí sim, o meu ano de nascimento pode receber o ADN. Tudo bem? Caso contrário, eu posso colocar aqui um else e colocar que meu ano de nascimento vai ser igual a 0, para eu colocar como se fosse um valor ainda não preenchido. Nesse formato, quando eu for tentar modificar o ano de nascimento, eu não acesso ele direto. Eu chamo o método. E esse método vai ser responsável por receber o valor que vai ser modificado e tentar modificar. Caso contrário, ele não modifica, ou ele já coloca como uma mensagem. É que a gente está no início, pessoal, a gente podia lançar uma exceção, a gente podia colocar uma mensagem, tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm dúvida em relação a isso. Peraí, pessoal, que eu me perdi nas mensagens. Tá, do package já... Tudo bem, package? Então, no caso, Jean, a gente pode ter vários pacotes diferentes dentro de um mesmo projeto. Se a gente não define como público ou privado, todo mundo que está no mesmo pacotinho consegue acessar, mas só do mesmo pacote. Ficou um pouco mais claro, Jean? Em relação à prática, daí a gente vai vendo como que vai montando, que vai fazendo um pouco mais sentido. Gabriel, a gente começou a discutir sobre as formas de acesso e visibilidade dos nossos atributos e dos nossos métodos. Mas caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar disponível a aula gravada depois. Aí você pode até entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida. Tá bem? Tá, realmente, Jean, em si é tudo mesmo arquivo. E aí a gente só tem o contexto de variável global e variável local, né, para ter acesso ou não.
Em Java, como a gente está agora separando, a gente está dividindo para conquistar. Nós temos vários modelos, que são as classes, que vão depois dar origem aos objetos. Então, a gente agora tem outros detalhes para observar. Tudo bem? Então, é isso mesmo, Yasmin. A gente garante, por que é importante? Né? Por que eu estou me preocupando com o ano nesse caso? É para eu garantir que em todo momento eu posso ter certeza que o meu objeto foi preenchido de forma correta. E olha só outra coisa interessante. A gente modela uma vez só. Se eu tiver 10 alunos, 50 alunos, 1000 alunos, essa validação vai funcionar para todos eles, mas eu só fiz uma vez, eu só modelei uma vez. Tudo bem? O Gabriel, mas se tiver dúvida pode me perguntando também, a gente vai conversando, tá bem? E acaba que a local... Na verdade, Jean, o conceito de variável global e local continua tendo o mesmo valor, certo? Por exemplo, o que a gente criou aqui de 7 anos de nascimento, essa minha variável que foi passada como parâmetro, int, ADN, ela só vale dentro das chaves do método. Fora não vale. Tudo bem? Sim. A gente não faria sentido agora. Pode ser, Jean. Daí, nesse caso, por exemplo, se a gente estivesse considerando alunos com, no mínimo, sei lá, 15 anos, eu poderia colocar que, se ele tivesse nascido em mais de 2005 aqui, não faria sentido. Tudo bem? Aí entra a validação no formato que faz sentido dentro do contexto de aplicação. Olha que legal. Se a regra mudar, se eu falar, não, agora eu aceito alunos com 10 anos, eu vou na minha classe, modifico só o método de modificar e pronto, todo o meu programa já vê essa modificação. Olha que lindo. Tudo bem? Bem, eu vou continuar, a gente já está finalizando, pessoal. Eu só quero mostrar para vocês o segundo método. Esse método, que começa com 7, ele é para modificar. O segundo método, que é para obter, para retornar o valor, o que a gente vai fazer? Eu vou, de novo, definir um método como público, porque qualquer classe vai poder chamar esse método. Ele vai retornar agora um inteiro, porque ele não vai devolver o valor do ano de nascimento. Deixa eu até colocar aqui, ele vai devolver, retornar ou obter, né? O que vocês preferirem. O valor inteiro. Por que inteiro? Porque o ano de nascimento é inteiro. E como ele é para obter, para devolver, começa com get. Mas ele get o quê? Ele pega o quê? O ano de nascimento. Get, ano de nascimento. Para eu só responder, olha, o ano de nascimento desse objeto é tal, eu não preciso de nenhum parâmetro. E dentro desse meu método, eu vou fazer simplesmente o quê? Return ano de nascimento. Pronto. Nós acabamos de ver o parzinho get7. Só que, como todos os nossos atributos são privados, a gente precisa fazer isso para todos os meus atributos. Nossa, trabalhoso, né? Mas calma, que no NetBeans é só dois botõezinhos, ele faz isso para a gente. Antes só de eu mostrar para vocês o jeito que ele mostra, eu preciso só mostrar uma palavrinha reservada que é o this. Olha só, vamos analisar de novo esse meu método 7 anos de nascimento, que daí vocês vão ver que o padrão de criação do NetBeans é desse jeito. Eu poderia passar como parâmetro aqui uma variável que tem o mesmo nome do meu atributo, ano de nascimento. Qual é o problema? O problema é, se eu fizer isso daqui, né, deixa eu mudar aqui o meu ADN, ele não vai ser ADN mais, ele vai ser ano de nascimento. E agora, ano de nascimento. Vocês estão vendo que tem uma confusão aqui? Quem é esse ano de nascimento que eu estou verificando? É esse, do contexto mais específico, ou é esse, do contexto geral da classe? Percebem que pode ter uma confusão? Para a gente especificar se é o ano de nascimento da classe
ou o ano de nascimento que a gente está recebendo de fora, nós podemos utilizar o this, que é o referenciando dentro da classe. Então, olha só. Esse ano de nascimento que a gente está verificando é esse, certo? É o que recebi de fora. Então, ele continua sendo o ano de nascimento. Se isso acontecer, eu quero que o ano de nascimento da classe receba o ano de nascimento do método. Então, como que eu diferencio os dois? Eu vou colocar um this aqui. Esse this, ele referencia a própria classe. Então, this, ponto, ano de nascimento é o que? O ano de nascimento da classe. Tudo bem? E da mesma forma aqui embaixo. This, ponto, ano de nascimento igual a 0. Para ele saber se é esse ou esse. Se for o da classe, this, ponto, ano de nascimento. Por que eu mostrei isso para vocês? Vou até colocar o this aqui também, olha. Aqui, no caso do get, nem tem como ter confusão, né? Porque como esse ano de nascimento, olha a variável local aqui, Gianluca. Esse ano de nascimento vale só nessas chaves. Então, o get não consegue acessar ele. Mas é só para mostrar para vocês que o NetBeans faz isso. Aí vem o que a gente estava conversando antes. Ai, Joyce, e se eu tivesse 100 atributos, eu vou ter que fazer um por um? Não vai precisar fazer. No NetBeans, a gente pode fazer de duas formas diferentes. Eu posso vir aqui na opção Source. Deixa eu ver onde está, porque eu estou acostumado com o Alt Insert dele aqui. Só um minutinho. Aqui. Insert Code. Então, vamos de novo. Estou aqui, né, com meu ponteirinho aqui embaixo, o cursor. Eu vou em Source. Source, ele tem uma opção que é Insert Code. E se vocês verem na frente, ele tem ó, Alt Insert. Eu vou fazer por aqui, depois eu faço pelo Alt Insert. E aí ele mostra para mim, olha, o que você quer gerar. A gente vai ver esses outros aqui, mas por enquanto eu quero o parzinho de Getter and Setter. Vou clicar nele. E ele abre uma janelinha. Vocês estão vendo a janelinha? Deixa eu voltar. Ah, não tá vendo. E deixa eu compartilhar minha tela inteira, só um minuto. Eu esqueço desse detalhe, eu faço de novo com vocês. Tá, então agora vocês vão ver minha janela inteira. Eu vou fechar aqui e vou fazer de novo. Então, olha só. Eu posso vir aqui em Source e colocar o Insert Code, ou então aqui, daí se eu não consigo mostrar para vocês, no meu teclado, eu vou segurar o Alt e apertar a teclinha Insert. E ele já apresenta isso para mim. Tanto faz, pessoal, pode ir lá por cima ou pode ir pelo teclado. E eu vou nessa opção aqui, eu não quero construtor, eu quero Getter e Setter. Selecionei, aí ele abriu a janelinha. E olha só, ele já reconheceu todos os atributos dentro da minha classe aluno. Só para a gente entender assim, a codificação visual que o NetBeans utiliza, se vocês perceberem, tem um cadeadinho no colégio anterior, no histórico de doenças, na idade, na média. Opa, no nome não tem? Por quê? Ele está falando para você, olha, esse seu atributo, colégio anterior, ele é privado. O nome não. Então, o nome, se eu quiser deixar sem, ele vai funcionar. Mas eu vou criar para todo mundo. Então, eu posso ir selecionando um a um qual eu quero, ou eu posso clicar aqui em aluno, ele já seleciona todos para mim. E eu coloco aqui em Generate. Isso é uma mágica. Eu tenho Get Nome, Set Nome. Olha o this aparecendo. Por quê? Por padrão, o parâmetro que ele cria já tem o mesmo nome do atributo. Tudo bem? E para identificar, ele faz o quê? Ele já coloca o this. E aí, o que acontece? Nesse caso, ele não está verificando nenhuma regra, nenhuma validação. A gente pode mexer nos nossos sets, a gente pode mexer nos nossos gets, e a gente pode fazer a lógica que nós quisermos para a validação dos nossos atributos. Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Qual comando? É o Alt Insert. Alt
mas insert. Tudo bem? Ou então eu posso ir lá no Source e ele tem Insert Code. Deixa eu até verificar se é isso mesmo. Source, isso. Insert Code. Ele já até apresenta para vocês aqui qual é o atalho, Alt Insert. Se alguém estiver utilizando o Eclipse, aí ele tem o Source também e é Generate Code. Ele não tem o Alt Insert. O Alt Insert é um atalho específico do NetBeans. Tudo bem? Até aqui? Posso falar um último detalhe só e a gente já finaliza? Para não ficar cansativo para vocês? Pode ser? Dá mais uns 10 minutinhos só e a gente finaliza. Vou continuar então, pessoal, eu juro que é rapidinho. Nós fizemos, na modificação na nossa classe aluno, então a gente definiu como privado, os nossos métodos são públicos, certo? Só que a nossa classe ainda, que contém a main, continua com o mesmo problema. Olha só como que a gente vai resolver. Isso aqui não é permitido mais. Eu não posso já acessar a idade diretamente através do objeto aluno 1 e colocar 15. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir. Eu posso falar que a partir do meu aluno 1, eu quero chamar o método que é responsável por fazer a modificação da idade. Então, ponto, tudo é ponto para a gente chamar. Eu não quero modificar? Se é para modificar, começa com 7. Olha o poder aqui, qual é a vantagem da padronização. Mas eu não quero mudar a idade, então eu vou chamar o set idade. Aí eu chamo com o valor 15. O que vai acontecer? Dentro do método setIdade, ele vai fazer a ligação do valor 15 com a minha idade. Tudo bem? Olha o nome Maria, que tem o set, mas como ele foi definido como não sendo privado, ele não está dando problema. Mas vamos colocar no padrão, né? Aluno 1, ponto. Eu quero modificar set, eu quero modificar o nome. Set nome. Para Maria. Tudo bem? Colégio anterior, mesma coisa. Aluno agora é o aluno 2, ponto. Vou modificar, então é 7, então eu estou chamando um método para modificar algum valor. E esse valor é o colégio anterior. Então, eu vou colocar... Eita. Deixa eu mudar aqui. Pronto. O meu colégio anterior é a Imaculada. E esse aqui vai embora, que ele está dando até problema. Vamos mudar para média também. Então, aluno 2. Ixi, era aluno 1? Era aluno 1. Aluno 1 não é só média, então tem que ser 7, média. E vocês percebem que agora os valores vêm tudo entre parênteses, porque é um método. 9.8. Tem que ser aqui float. Tudo bem? E assim a gente vai fazendo. Só que aqui, no caso aqui dos meus System Out Print LN, ele não está dando problema. Por quê? Porque o nome foi o único... Vou voltar só um minutinho aqui na outra classe. O nome foi o único parâmetro, atributo que a gente definiu como público. Então, eu consigo acessar diretamente. Olha o ano de nascimento. Se eu tentar colocar A.7, ano de nascimento para 2030, vamos ver funcionando. Eu vou colocar uma mensagem, system.println. Pode ficar tranquilo que na aula que vem a gente vê esse comandinho para apresentar os dados na tela. E eu vou colocar aqui, ano de nascimento do aluno A. E o set é para jogar o dado para dentro do objeto. Se a partir desse objeto A eu quiser agora obter o meu objeto, o que eu preciso fazer? Olha, A, que é o objeto, ponto. Eu não quero pegar agora, então começa com get. O que eu quero pegar? Eu quero pegar o ano de nascimento. Tudo bem? Vou colocar para rodar só para vocês verem qual é o valor. A gente tentou colocar o valor 2030. Olha o ano de nascimento do aluno. Ah, tá grudadinho, né? Deixa eu dar um espacinho. Vou colocar 2 pontos aqui.
É o valor zero. Por quê? Porque a gente definiu dentro do nosso aluno que quando o valor que a gente receber como parâmetro para ligar com o ano de nascimento for inválido, a gente coloca o valor zero. Eu poderia colocar uma mensagem aqui. Ano inválido. E se eu colocar de novo para rodar o meu programa, ele colocou, olha, o meu ano inválido e o ano de nascimento foi colocado em zero. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas? Dúvidas? Maravilha. Pessoal, para a gente finalizar, então. Eu não sei se vocês... Eu não consegui dar uma olhada na Wiki para ver se vocês começaram já a pensar no projeto de vocês, no tema. Para quem não fez isso ainda, por favor, agrupem, né? Conversem com os integrantes do grupo de vocês, levantem um contexto para aplicar, para resolver algum problema. Pode ser um exemplo simples, não tem problema, igual a papelaria da Dona Maria, da Dona Ana. Eu quero, por exemplo, fazer o gerenciamento de horário de um cabeleireiro, ou eu quero colocar em ordem as finanças. Aí a criatividade de vocês. Levantem então uma necessidade e quem não colocou, comece a colocar então, descreva para mim qual é o problema que vocês querem resolver. E nessa aula já tem um segundo passo, que é para vocês, vou até compartilhar com vocês aqui o Moodle, só um minutinho. Jean, pode ser, a Wiki aceita que todos vocês vão modificando, daí fica a cargo de vocês, tá bem? Deixa eu só abrir aqui para eu confirmar mesmo a atividade dessa semana. É isso mesmo, então, olha, vocês vão fazer a análise e levantamento dos requisitos. O que eu quero, o que nós queremos que vocês façam nessa semana, então? Para quem não levantou o contexto, coloca o contexto. Segundo passo, depois de levantar o contexto, eu quero que vocês definam quais as classes, quais são as entidades, né? Quais são as necessidades de representação de dados. Então, vocês vão levantar as classes e para cada classe, os atributos. E comecem a pensar já também nas funcionalidades. Tudo bem? Não precisa, Gabriel. A gente quer, na verdade, que vocês façam de uma forma prática essa implementação. A gente vai começar aqui do simplificado, que é a organização dos dados. Depois, aí no segundo semestre, a gente começa a montar as janelas para fazer interação de cadastro, listagem, edição de dado. Não precisa ser complexo. Mas uma coisa que eu vou pedir para vocês, não se esqueçam de ir preenchendo a Wiki, porque agora, nessas últimas semanas, vai ser a forma de avaliação da segunda nota do segundo bimestre e também para vocês não deixarem acumular, principalmente para não deixarem acumular os dados, as tarefas. Então, vão mandando de passo em passo, vai ficando tranquilo e no final a gente vai ter o projeto pronto. Tudo bem? Ok. Então, eu vou me despedir de vocês. Pessoal, se tiverem alguma queixa em relação, não sei se eu me estendi demais hoje também, vou tentar fazer um pouquinho mais curtinho então, mas foi tranquilo, me deem um feedback que a gente vai melhorando. Ai, olha sim, Gabriel. Tá todo mundo tão quietinho hoje, até a Gel tá quietinha hoje, Gel. Entrei atrasada, eu fiquei com vergonha. Imagina, Gel, essas coisas acontecem. A internet, nossa, semana passada pra mim tava terrível.
Bem, estamos tranquilos então, pessoal? Foi tranquilo? Se vocês, de novo, estou aberta para vocês darem sugestão e a gente vai melhorando. Todo mundo quietinho. Encaminhando, eu diria. Maravilha, Jean. Olha só um detalhe. Parece que dá uma bugada na cabeça, né? A gente estava acostumado a trabalhar tudo sequencial, no mesmo arquivo em C. E a gente vai para Java, parece que dá uma explosão na cabeça. Bum, tá tudo diferentão, meu Deus, e agora? Não, calma, calma. A gente vai passo a passo, vai fazendo mais sentido conforme a gente vai praticando. Gente, programação é prática, não tem como fugir disso. Tudo bem? Mas não fiquem preocupados, assim, ansiosos, não fiquem, calma. A gente vai trabalhando juntos e a gente vai andando um passo de cada vez, sem ficar desesperado. Tá bem? Isso mesmo, Yasmin, isso mesmo, um passo de cada vez. Sair do C é normal, Jean, mas vocês vão ver que eu sou meio suspeita para falar porque eu acho o Java lindo, né? Ele é muito dinâmico, ele é muito prático. Quando a gente precisa de uma pequena modificação, a gente faz num local, pronto. Não precisa ficar caçando as coisas no programa. Mas eu concordo com vocês que, inicialmente, mudar de um paradigma de um para outro, nossa, parece que deixa a gente até meio sem chão. Mas calma, que a gente vai passo a passo, bonitinho e juntos. A gente vai juntos. Certo? Pessoal, vou só parar a gravação aqui.